E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de história em que nós iremos falar sobre os persas. E dentro dessa nossa videoaula, então, nós trataremos de tratar aspectos políticos, econômicos e sociais de forma bem sucinta e direta, para que nós possamos entender uma das maiores civilizações da Mesopotâmia, que não ficou só na Mesopotâmia, porque eles dominaram os babilônicos, eles chegaram até o Egito e chegaram também até lá na Grécia, né, onde nós vamos ver posteriormente lá, quando nós falarmos de Grécia, eles vão ter uma das guerras que eles tiveram com Esparta, que é chamada de guerras médicas, porque serem povos chamados de povos medos pela região de onde eles estavam. Para a gente então fazer a nossa aula, nós vamos ver um slide, né? E eu vou fazer essa aula para vocês baseada nesse slide. Vou colocá-lo aqui para a gente, tá? Esse aqui então é o nosso slide. Vou colocar aqui então os persas. Para a gente falar de persas, então, nós temos que falar que inicialmente vai haver uma unificação entre o rei dos Medos, como eu havia falado para vocês. O nome dele é Ciaxares. Ele vai dominar os persas e vai unificar os reinos dos persas, promovendo essa expansão. Os persas, eles são muito conhecidos por essa tolerância cultural que havia entre os povos, até para repercutir, para que possa avançar também em território. Então, a partir de 1559, nós vamos ver a partir do Ciro II, que era o rei dos persas, ele vai tomar o poder e vai unificar novamente os dois reinos. Então, a expansão do Império Persa, ele vai dar a partir do Ciro, ele foi conhecido como Ciro Grande. Nós vamos ver que para os persas, o Ciro, o Dário, o Xerxes, o Artaxerxes, são imperadores, são reis que tiveram dos persas, que já eram muito eficazes dentro da perspectiva comercial, da perspectiva de comunicação que eles tinham, e que vai crescer a partir então de Ciro, que ele vai dominar toda a Babilônia, que ele vai conquistar esses povos, vai libertar os hebreus da mão do cativeiro da Babilônia, ele vai chegar à Fenícia, à Síria, à Palestina, ele vai dominar toda aquela região ali, vai expandir seus territórios, vai permitir essa tolerância cultural, como eu falei com vocês, vai permitir a continuidade das práticas religiosas desses povos, e ele vai exigir homens, alimentos, metais e impostos, para que esses povos possam permanecer. Isso vai trazer uma união muito forte para os persas e para a capacidade militar que eles tinham também. Eles vão ser conhecidos pelos carros de guerra, né, que eram carros que ficavam nos cavalos, que eram próprios para a guerra, e algo que não se tinha, não se via isso, né, em outros povos também. Aqui vai ter uma referência, então, de como que esses povos se expandiram. Aqui nós temos uma referência de onde, então, era a Pérsia, e aqui nós vamos vendo o tanto que eles vão dominando, o tanto que eles vão conquistando. Olha para você ver a proporção da conquista que eles têm. Então nós vimos tanto... Deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem melhor. Essa primeira representação deles, então, é a Pérsia primitiva, é o início da Pérsia. Depois o Ciro, conhecido como Ciro Grande, ele vai dominar toda essa terra. Depois nós vamos ver a conquista, então, dos Cambises, que vai pegar a África, né, e mais uma parte ali da Arábia. Depois nós vamos ver a conquista então de Dário I, que vai anexar mais territórios ainda aos persas. Então você imagina, vocês percebem a proporção disso, né? Aí vai vir dentro então do governo do Dário I, ele vai organizar então essa parte administrativa do Império Persa. E para organizar isso, ele vai criar 20 províncias. Essas províncias vão ser chamadas de satrapias. Quem governa as satrapias são chamados de sátrapas. Repetindo, satrapias, então, é a divisão das províncias do Império Persa, e os sátrapas são os governantes de cada satrapia. Isso é um gerenciamento que ele poderia ter eficiência, e ele vai ter também, ele vai criar essa rede de comunicação e estradas que facilitavam a comunicação entre eles até o poder central, até a organização central, que no caso seria o Dário I. Com o passar do tempo, ele vai criar esse sistema de unificação de impostos. Aqui, vocês vão ver a representação dessa rede de estradas pavimentadas que ligavam o território à Mesopotâmia, à Palestina, à Fenícia e ao Egito.
Ele vai padronizar o sistema de pesos e medidas, vai organizar um sistema de correios, vai adotar o aramaico como língua oficial. Aí vocês veem que eles já têm essa proporção cultural bem evoluída com eles. Eles vão ter a formação de moedas dentro do seu império, que vai facilitar o comércio entre eles. A agricultura, né, era o principal. Então, a agricultura e a pecuária, que seria o pastoreio, eram as principais fontes econômicas que eles tinham, e eles vão também fazer muito o comércio de caravanas do artesanato que eles tinham, até pela proporção de terras e de povos também que já dominavam essas técnicas durante. Com relação à religião deles, nós falamos historicamente que os persas, eles são caracterizados pelo zoroatrismo, porque o Zoroastro, ele foi responsável por uma reforma religiosa dentro dos persas, e ele vai criar então o chamado zoroatrismo. Dentro do zoroatrismo, inicialmente então, era uma religião politeísta que cultuavam as forças da natureza. Agora o Zoroastro vai criar uma religião que nós chamamos de dualista. Dualista, porque essa religião vai ter o Deus do bem e o Deus do mal. Conceitos de bem e mal nós vamos ver em outros povos, né? Nos hebreus, vai ter nos fenícios, vai ter em tantos outros povos o conceito do bem e mal. Mas aqui nós vamos ter deuses do bem e do mal. O Ormus e o Arimã. O Ormus era o deus do bem e o Arimã, então, o deus do mal. Eles vão ser representados, até porque a questão da representação deles está ligada a um juízo final e da vida pós-morte também, e das ações que eles tomavam perante as pessoas, a influência que eles poderiam ter do bem e do mal e do que eles iam fazer. A gente vê que o fogo, então, é a representação do bem, e a serpente é a representação do mal dentro da religião deles. Aqui, então, nós fechamos, né? Nós terminamos, então, com esse panorama que nós fizemos sobre os persas. Nós falamos aqui de aspectos políticos, de expansões de grandes imperadores como o Ciro, Dário, Xerxes, Artaxerxes. Eles não são tão citados assim, até porque o propósito que nós temos com essa aula aqui é fazer um panorama, é fazer um contexto geral sobre quem eram os persas. Eles vão criar redes de estradas, eles vão ser excelentes militares que vão proporcionar aí essa questão do estar, né, os povos serem o que eles são. Vai acontecer a padronização do Império Persa, mas sem perder a peculiaridade e a cultura dos povos. Isso facilita a anexação de territórios, facilita crescimento econômico, político. Eles vão criar, eles vão expandir para o comércio também, vão fazer caravanas. Dentro da religião deles, dualista, do bem e do mal, né? O anjinho do bem, eu faço isso, não, eu faço aquilo, eu faço isso. É um pouco trazendo isso, e como isso vai influenciar também outras religiões ao longo da história, de outros povos que nós veremos aqui também. Obrigado por assistir mais essa aula e até a nossa próxima aula. Até mais!